E aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre Round 6, essa série da Netflix que todo mundo assistiu, todo mundo tá comentando. Eu também assisti e eu vou comentar por um motivo muito especial. Eu enxerguei alguma coisa nessa série que eu acredito que é um dos grandes motivos do sucesso dela, dentre outros, e que a maioria das pessoas não percebe conscientemente, não entende só de observar pela primeira vez. E é justamente o fato de que aquele jogo, aquela série é muito parecida com a nossa vida real, mas é muito semelhante mesmo às situações que nós vivemos muitas vezes na nossa vida e que é bom a gente estar atento. Você acha que não? Você acha que é muito diferente da sua vida? Que eu tô ficando doido? Segue o vídeo que você vai entender no final. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Henrique Dupin, eu sou psiquiatra, trabalho principalmente com TDAH, criei esse canal para falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sobre outras coisas dentro da saúde mental, outros assuntos que se relacionam com a nossa psicologia, com a nossa mente, como funciona a mente humana, e eu vou também me aproveitar de algumas séries, filmes, livros, para poder dar exemplos e para poder explicar um pouquinho melhor, para fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor alguns desses fenômenos. E hoje, como eu já disse, nós vamos falar de Round 6 ou Round 6. Se você tem interesse nesse assunto, quer saber mais sobre psicologia, sobre psiquiatria, sobre TDAH principalmente, sobre como funciona a nossa mente, segue o nosso canal, clica no sininho, porque vai ter muito conteúdo sobre isso aqui. E ao final do vídeo você me diga se gostou ou não. Para começar a explicar essa semelhança tão grande que eu vejo entre essa série e a nossa vida, né, a vida de todos nós, principalmente aqui no Brasil, eu vou explicar um pouquinho o que acontece na série. Como a maioria das pessoas já sabe, é um jogo, tem vários participantes e perdeu, morreu. Ganhou, avança, no final vai ter um grande prêmio em dinheiro e quando você perde, você morre. Agora, para falar melhor, eu vou ter que dar alguns spoilers, então se você não gosta de spoiler, ainda não viu a série, vá assistir a série e depois volta para ver o resto do vídeo. Começamos a série com o suposto herói brincando ali do jogo da Lula enquanto criança e logo depois já vem a vida dele no tempo em que a série se passa, com 47 anos, desempregado, morando com a mãe, vivendo às custas da mãe, dependendo da mãe e ainda abusando da mãe, roubando dinheiro da conta do banco da mãe, com uma filha pequena e a mãe dessa menina já se casou com outro homem, dificulta um pouquinho que ele a veja, o outro cara tem um pouco de ciúme, ele tem uma relação que não é muito boa com a filha, ele gosta muito da filha, a filha parece gostar muito dele, mas ele se sente constrangido porque não tem dinheiro para pagar nada para ela e tudo mais. Além disso, ele joga, né, aposta o pouco dinheiro que ele tem e que ele rouba da mãe dele em corrida de cavalo, em o que mais tiver para apostar. Ele é uma pessoa que realmente não pensa muito no futuro. Ele sonha com o futuro, mas não programa e constrói as coisas para ter lá na frente. E também não aprendeu muito com os erros do passado, segue repetindo esses mesmos erros todo dia. Depois de já desesperado, já devendo um dinheiro pro banco que ele acredita que nunca vai ter condição de pagar, devendo a agiotas o suficiente para que eles estejam querendo matá-lo realmente e obrigam ele a assinar lá com a digital e sangue um termo que ele abre mão da própria integridade física e tudo mais. Ele é seduzido a entrar para esse jogo e acaba aceitando e entra. Chegando lá, ele percebe que não tá sozinho, junto com ele tem outras 455 pessoas, eles não sabem o que vai acontecer, são chamados para o primeiro jogo e quando o primeiro jogo começa, fica tudo muito claro. Tem uma boneca gigante macabra. A boneca gigante canta Batatinha 1, 2, 3 enquanto tá com os olhos tampados. Na hora que ela para de cantar e vira os olhos para as pessoas, quem ainda estiver correndo vai morrer. E logo na primeira rodada, um já morre. Na segunda rodada, quando percebem que esse cara morreu, todo mundo se desespera. Sai correndo, é morto também. E aí, segue o jogo. E dos 456 iniciais, apenas 201 completam esse jogo. Mais da metade morre logo na primeira leva. Esses que ficaram, alguns deles vão se desesperar, pedir que o jogo seja encerrado, achar que aquilo é um absurdo, é uma crueldade, é uma matança sem necessidade. E aí propõem pelas regras do jogo lá uma votação, e nessa votação, por um voto apenas de diferença, decidem que vão encerrar o jogo e vai voltar cada um para casa. Mas com uma ressalva: se no futuro a maioria quiser retomar o jogo será retomado. E quando voltam para casa, a vida não está nem um pouquinho melhor.
Eles não ganharam nenhum dinheiro por ter participado só dessa primeira etapa, voltam com as mãos abanando e encontram os mesmos problemas que já tinham deixado. Para algumas pessoas a vida está ainda mais difícil agora que voltaram do jogo do que antes de terem ido pela primeira vez. E aí realmente a possibilidade de voltar para o jogo começa a falar mais forte para eles. E quando são chamados a voltar para o jogo, eu gosto de pensar que a maioria deles imaginou que a vida já está quase que perdida, eu não tenho esperança, eu não sou mais respeitado por ninguém, eu vivo envergonhado por todos os problemas que eu causei a mim mesmo e a outras pessoas, especialmente a minha própria família, e meio dentro daquela filosofia do Seu Madruga, antes morrer do que perder a vida já tá perdida, né? Agora se eu morrer, quem morre sou só eu participei do primeiro jogo e eu vi como é, faço a minha parte, se eu conseguir bem, se eu não conseguir eu morro, mas eu não sou responsável pela morte de ninguém, eu não preciso disputar contra ninguém, só eu contra eu mesmo, eu posso ganhar ou posso perder, tanto vou. E chegando lá, o segundo jogo foi um pouquinho diferente. Eles precisavam quebrar uma forma dentro de um biscoito e um deles já tem a oportunidade de ajudar os outros, mas não ajuda. Enquanto no primeiro jogo o nosso personagem principal, o candidato a herói, é ajudado por um outro colega que se arrisca, né, para ajudar ele, segurando ele na força de um braço só para ele não se mexer e não ser morto. Agora o outro perde a oportunidade de ajudar os colegas, começa a ficar mais interessante esse jogo psicológico ali dentro. Ao final desse jogo acontece uma cena importantíssima. O malvadão da cara tatuada decide roubar a comida de outros. A comida era contada. Se alguém ficou sem, é porque o outro ficou com 2. Decidam entre vocês. E aí acontece uma briga e o malvadão acaba matando o outro sujeito. O candidato a herói, o personagem principal, tenta salvar esse outro sujeito, pede socorro, mas ao invés de vir qualquer socorro ou médicos, quando abre a porta, vem mais um caixão com um laço de fita e o placar aponta um jogador a menos e cai mais dinheiro na bolona e que eles sonham com aquele dinheiro o tempo todo, é pelo dinheiro que eles estão lá e tudo. E aí fica muito claro que não apenas os jogos vão eliminar os candidatos, mas se qualquer um ali matar o outro no intervalo entre os jogos, isso também vai ser aceito e fica mais próximo da vitória, já que você tem menos concorrentes. Então, naquela mesma noite, aquele ambiente se transforma no caos. As luzes se apagam e começa a matança, alguns tentando matar os outros tentando se defender e defender ali os outros participantes do jogo que são mais próximos deles. Existe a impressão de que eu não preciso matar os outros. Vou matar se eu quiser, mas eu não preciso matar os outros. Até que vem o terceiro jogo. Você tem que fazer grupos de 10 participantes para poder jogar e quando se revela qual é o jogo, é um cabo de guerra. E aí agora, ou você ajuda a sua equipe a vencer matando as pessoas da outra equipe, ou você não ajuda a sua equipe a vencer e entrega a sua vida e junto com a sua, a dos outros 9 da sua equipe para que os outros vençam. Toda a força que eu fizer agora, eu vou estar contribuindo para a morte dos outros. É uma situação em que realmente a gente não gostaria de estar. E isso acontece na nossa vida, porque se você prestar atenção, a dinâmica é: entraram e quando viram o que acontecia, se revoltaram. Jamais eu vou participar de algo assim, permitir que as pessoas morram ao meu lado sem fazer nada, não é uma coisa que está dentro dos meus planos. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou um assassino, eu não vou fazer isso, eu não quero mais participar disso. Até que depois você se acostuma e você percebe que participar daquilo talvez seja melhor para sua vida do que não participar e você aceita que aquelas mortes aconteçam, mas não sou eu que estou matando, que eu nunca faria isso. Até que daqui a pouco você, de tão acostumado, se sentindo meio que pressionado, meio coagindo, tá matando também. E no próximo jogo, o quarto jogo, é para formar duplas. Um vai jogar contra o outro, um jogo de bolinha de gude. E um dos dois da dupla vai morrer. Então agora você ou abre mão da sua vida ou vai matar aquela pessoa que você escolheu para participar do jogo com você. Então vai ficando cada vez mais difícil. E é assim a nossa vida. Muitas vezes, criança sonhadora que acha que o mundo é lindo, que as pessoas todas são boas e honestas e tudo mais, o adolescente todo idealista, moralista e tudo, o jovem adulto ainda, um rigor moral muito grande com o que ele faz, que ele só faz o que é certo, que ele nunca vai prejudicar os outros, entra para trabalhar em determinados ambientes e ao chegar lá percebe que as coisas não são como ele imaginava. Aquele ambiente é um ambiente
corrupto, é um ambiente onde as pessoas realmente estão prejudicando as outras. Aquela loja, aquela empresa, aquela oficina, aquele hospital, aquela delegacia, aquele escritório, o que quer que seja, realmente, muitas vezes, as pessoas que trabalham ali fazem coisas que parecem horríveis, que eu jamais faria, que eu não concordo, que eu acho que é uma perversão, é muita ganância, é tudo por conta do dinheiro, as pessoas não deveriam fazer isso, e você fica até mesmo com uma aversão, com um certo nojo daquelas pessoas, mas precisa trabalhar, e você vai ficando, e à medida que vai ficando, vai se acostumando, e vai ouvindo alguns argumentos deles para justificar algumas coisas que acontecem, até que daí a pouco você tá fazendo a mesma coisa. O rapaz começa a fazer um estágio numa empresa que conserta geladeiras, ou máquinas de lavar, ou qualquer coisa assim. E aí, ele percebe que o patrão vai lá, dá uma olhadinha, diz que precisa levar para a oficina para avaliar melhor, e no dia seguinte aquele aparelho chegar na oficina, ele liga para o cliente, diz que vai ter que trocar várias peças, que tem coisas que já estão estragando, que é bom trocar de uma vez já que já está lá e tudo mais, e realmente inventa problemas que não existem, quando era um problema simplesinho que tinha para lucrar mais com isso. E o jovem acha isso um absurdo. Fala, não, pô, o cara tá roubando os clientes. Como é que ele pode fazer isso? E assim como os participantes, ele vai embora daquele estágio e fala, não vou ficar trabalhando com esse cara não. E quando ele chega em casa, ele conta isso para os pais e o pai, a mãe ou alguma pessoa em casa vai falar assim, você acha que o mundo é o quê? Você acha que a vida é o quê? Você acha que é fácil? Você acha que todo mundo é bonzinho? Como é que você me arruma um emprego, um estágio, um lugar para ser aprendiz e desiste na primeira semana? Toma vergonha na cara, rapaz. Volta pra lá, você vai ter que trabalhar. Vai lá, se você acha que é errado, na hora que você for trabalhar, você não faça. Agora, você não vai perder essa oportunidade por causa disso, não. Se o outro faz errado, problema dele. Aí você vai e vai acostumando. E com o tempo, esse seu chefe vai te mostrando que os concorrentes fazem assim. E que se você for ser honesto e cobrar o preço justo pela sua mão de obra, pelo serviço, pela visita, pelo transporte e só trocar as peças que precisam, você não vai ter cliente, porque o concorrente diz que a visita é de graça e que a mão de obra ele cobra muito mais baratinho e tudo mais. Só que aí ele pede nas peças. E como é que você vai convencer o seu cliente de que você cobra 2, 3 vezes mais na mão de obra do que o concorrente? Infelizmente esse negócio é assim. E daqui a pouco você está trabalhando e está fazendo a mesma coisa. Claro que não são todas as pessoas que trabalham com isso que fazem isso, mas vocês entenderam a dinâmica. Eu podia falar sobre um político super idealista que na juventude se candidata a deputado pela primeira vez e ganha com todo o vigor, toda a juventude, toda a força e tal, as ideias novas. E ele realmente é bem intencionado, mas chegando lá, à medida que a próxima eleição vem se aproximando, ele percebe que se ele não fizer uns acordos, se ele não entrar ali em concordância com o resto da bancada, com o pessoal do partido dele e tudo mais, se ele não votar a favor de ter um fundo eleitoral um pouco mais gordo, se ele não voltar alguma coisa, alguma regra que vai facilitar a corrupção, ele não vai conseguir nem vaga para candidatar na próxima vez. Aí ele acaba aceitando e fazendo os acordos, e quando ele percebe, ele já é tão bandido quanto os outros. E enquanto ele tá ainda nesse processo, ele diz, não, eu fiz isso aqui, que eu sei que é errado, mas eu fiz porque era a única chance de eu ganhar a eleição, porque senão ia ganhar esses bandidos. Sim, senão ia ganhar esses bandidos, mas agora que você faz o mesmo que os bandidos fazem, você é o quê? Senão mais um bandido como eles. Só pelo fato de que um dia na juventude você teve ideias de que a vida deveria ser diferente, que o mundo deveria ser diferente, só porque a sua intenção ao entrar era outra do que aquilo que você está fazendo agora, você deixou de se tornar essa pessoa também? É claro que não! Acontece também na medicina. E aí é um exemplo um pouco mais pesado, porque vai lidar com a vida das pessoas. Muitas vezes é questão de morte mesmo. O estudante de medicina muitas vezes está na faculdade, tendo uma aula prática e escuta o professor atendendo uma ligação. O hospital ligou, ele fala, desculpa gente, eu tenho que atender do hospital. E aí ele atende e daí a pouco ele diz... É SUS ou convênio? Muitas vezes essa pergunta significa, se for SUS, hoje não vai dar para ir não, amanhã talvez dê tempo. Se for convênio, eu vou me esforçar, eu vou rever minha agenda aqui, eu vou ajustar os horários, mas eu chego aí daqui a pouco. Porque se for SUS, vai que eu tenho que fazer uma cirurgia, vai que é uma situação mais complicada, não me paga quase nada. Se for convênio, me paga, então eu tenho que viver minha vida. Também não posso viver um escravo do SUS. E o estudante acha aquilo um absurdo, nojento, mesmo sem ter ouvido as explicações, e principalmente por não ter ouvido as explicações, mas à medida que a faculdade vai passando, ele vai percebendo que o professor que faz isso tem um carro sempre muito novo, tem uma casa muito bonita, com piscina e grande e tudo mais, tem um Instagram absolutamente invejável, com fotos em lugares turísticos pelo mundo inteiro que você gostaria muito de conhecer.
você. Você entende que, pô, realmente, eu não criei esse sistema. Eu não tô aqui para dar uma de herói. Eu vou fazer só a minha parte. E aí, na hora que você percebe, você tá fazendo a mesma coisa e a justificativa é sempre a mesma. Mas o que eu posso fazer? Porque quem tá lá no cabo de guerra pode fazer o quê? Tem jeito de sair agora? Agora não tem como sair. Ou você vai viver, ou você vai matar o outro. Então você acaba indo lá e matando o outro. Mas houve uma possibilidade lá atrás de sair. Mas aquela não era suficiente para você, porque você achava que aquela vida não valia a pena. Que só valia a pena a vida quando você tivesse aquelas coisas que aquele dinheiro poderia te trazer. E agora você vai ter que lidar com as consequências disso, que vão ser muito poucas, uma vez que você provavelmente construiu muito bem na sua cabeça essa teoria de que a culpa não é sua, a culpa é do sistema. E realmente a culpa é muito mais do sistema do que sua. Você não tem que se sacrificar enquanto ninguém se sacrifica, que os outros fazem assim e se você não fizer, você que vai ficar no prejuízo. E tantas outras coisas que a gente cria para se justificar que está certo em fazer aquilo que a gente sempre soube que era absolutamente errado. Eu imagino que você já pensou e já identificou situações em que isso aconteceu com você. E eu espero que das próximas vezes, desde o primeiro passo, você já esteja alerta e não permita mais que a sua consciência seja comprada por argumentos tão frágeis diante da importância da nossa moral. Então agora que eu já expliquei em detalhes, né, por que é que realmente eu vejo uma semelhança muito grande dessa situação da série com a nossa vida real, eu me sinto muito à vontade para pedir o seu like e que você também se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, clique no sininho se você quer receber as notificações e principalmente comente, né? Diga se você concorda, se não concorda e principalmente se não concorda, argumente, diga por quê. Sugira outros temas, livros, filmes, séries, qualquer assunto que você quiser que a gente fale aqui, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar fazer o nosso conteúdo de forma a responder às dúvidas de vocês, a realmente esclarecer aquilo que for do interesse do público. Beleza? Então por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.